Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando para você sobre técnica dietética e culinária, partindo do assunto relacionado ao utensílio, que tipo de utensílio você escolhe para preparar sua alimentação, suas refeições, que tipo de tempero você usa, que tipo de preparo você utiliza. Eu uso calor seco, eu uso ensopado, né, no vapor, utiliza air fry. O assunto de hoje é isso, tá? E que infelizmente a maioria das pessoas desconhecem. E um assunto muito importante e que deveria, né, ser pensado antes mesmo de pensar na alimentação saudável. Ser o passo principal, digamos assim. Bom, falando sobre as panelas, aqui em casa eu utilizo a panela com revestimento de cerâmica, tá? Não é uma panela de cerâmica, mas é com revestimento de cerâmica, que é esse material aqui, que também não agarra o alimento, as preparações ficam muito bacana. Não é uma panela de alto custo, tá? Esse aqui é bem em conta. Então é uma panela segura para você estar preparando as suas alimentações, essa panela com revestimento de cerâmica. A segunda também, que não causa aí grandes danos para a nossa saúde, é o de aço inoxidável. Esse sim não libera substâncias, né, que ali está sendo absorvido no alimento e pode vir trazer prejuízo para a nossa saúde. Falando do material que é utilizado naquela panela, que é o Teflon, né, aquela panela com revestimento de Teflon, esse sim é uma grande preocupação para nós profissionais da nutrição envolvidos nessa área de cozinhar, de preparar os alimentos, porque esse tipo de material, quando é altamente aquecido, temperatura muito alta, libera substâncias muito nocivas para a nossa saúde, substância que está relacionada a câncer, a irritação da mucosa, né, do intestino, do estômago, processo alérgico, diversas situações que não são nada interessantes para a nossa saúde. Né? Então não é que não possa usar, se for usar, se atente com a questão do aquecimento, não prepara o alimento, né? Não coloca numa temperatura muito alta para estar aquecendo muito e liberando essas substâncias. E tem que se atentar também quando for utilizar esse tipo de panela, esse tipo de utensílio, quando começar a arranhar, tá? Já é um sinal que você não deve mais utilizar esse tipo de panela, porque além do aquecimento, você está ali, né, arranhando ali, esse próprio material está sendo distribuído ali no alimento e você está ingerindo o material, né, na sua forma aí íntegra e não apenas substâncias que está sendo liberada. Então se atente com isso, com o tipo de panela que você está utilizando e se essa panela está em bom estado de conservação. Outro utensílio, panela, né, que eu não recomendo, é a panela de alumínio. O alumínio, pessoal, está relacionado a diversos tipos de doença e principalmente com doença de Alzheimer. Existem diversos estudos científicos que comprovam isso, em estudos que foi feito com pessoas mesmo, que comprovam que esse tipo de material é tóxico e é danoso para a nossa saúde. Assim como o Teflon e como o alumínio, não causa danos imediatos, são danos futuros e nós precisamos nos preocupar com isso. Né? É tanto que o número de pessoas com Alzheimer, de idosos, né, com Alzheimer, vem aumentando cada vez mais. E são essas pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente vai se atentando e vai aí orientando a população. Falando sobre talheres para você utilizar na sua cozinha. Aqui em casa eu uso esse material aqui. É uma colher de madeira, só que o tipo de madeira que é utilizado aqui é de qualidade, é bambu. Tá? Que não tem uma absorção de água, não fica aquela colher de pau úmida. Esse que é o problema da colher de pau, ela é excelente. Quando você utiliza para mexer os alimentos, né, ela não arranha o material. Agora se você utiliza uma colher desse material, que é de aço inoxidável, vai arranhar esse material, seja lá qual for, seja de alumínio, de cerâmica, teflon, qualquer tipo de material. Então não é indicado para preparação do alimento, tá? Você pode retirar, né, quando for servir, pode estar utilizando essa colher aqui sem nenhum problema. A mais indicada é essa aqui, tá? Que não arranha, não traz sérios problemas para a nossa saúde. De plástico também não é indicado, porque ela aquece e libera muitas substâncias tóxicas também, tá? Então foi de talheres e de panela. Se possível, faça um esforço, né? Às vezes gasta dinheiro com tanta coisa. Eu digo assim, ruim e difícil é ficar doente.
né, ter aí problemas de saúde. Fazer um investimento assim não é difícil, não é tão custoso assim. É um valor que você está investindo na sua saúde que vale muito a pena, tá? Bom, e sobre preparação de alimentos? O que eu queria deixar bem claro para vocês, que muitas pessoas têm perguntado, por exemplo, airfryer é uma boa opção, Edileia? Eu digo assim, é e não é ao mesmo tempo. Depende de como você utiliza e quantas vezes você utiliza esse equipamento para poder fazer aí suas refeições. Airfryer tem um problema muito sério, que na maioria das vezes as pessoas elevam muito a temperatura dela para o alimento poder ser cozido rapidamente, é onde está o erro, tá? Quando esse calor, né, em grande quantidade, entra em contato com o alimento, ali gera substâncias tóxicas, que é a acroleína e a acrilamida. Tá? A acrilamida é mais gerada no processo de fritura, por isso que a gente tanto, né, orienta que não deve estar consumindo alimentos fritos, e sim os ensopados, grelhados também tem que se atentar com isso, porque a partir do momento que esse alimento começa a ficar marronzinho, muito dourado, é onde gera essa crosta de acroleína e acrilamida, que são duas substâncias tóxicas nocivas para a nossa saúde, que pode estar trazendo diversos tipos de câncer para a nossa saúde. Então, informações importantes. Se quiser depois, procura saber mais, né, obter mais informações sobre essas duas substâncias nocivas para a nossa saúde. Então, a airfryer não é uma boa opção se você utilizar ela muitas vezes no decorrer da semana e elevar demais a temperatura dela. Pode preparar? Sim, pode, mas coloca ali numa temperatura bem baixa, porque aí o alimento não vai gerar aquela crosta corada, né, que as pessoas gostam, que acham que dá sabor no alimento. Ai, Dilei, mas eu não gosto de comida branca, na hora que eu vou fazer, por exemplo, vou dourar o alho, vou dourar a cebola, eu gosto do alho e da cebola bem dourado. É aí que está o erro, porque você acaba destruindo as propriedades funcionais desses temperos, tá? E além de destruir, você está, né, colocando ali mais substâncias tóxicas, destruindo o alimento e agregando substâncias tóxicas, dois erros, tá? Então assim, quando for preparar a sua alimentação, quando for dourar o alho e a cebola, deixa levemente dourado, tá? E numa temperatura bem baixa, para que ele não receba essa grande quantidade de calor, tá? Para conservar aí os valores nutricionais desse alimento, desse tempero. Falando sobre, por exemplo, o alho e a cebola você pode utilizar cru também. É o seu gosto, não tem problema nenhum. Seria até melhor, né? Uma opção mais saudável, mais nutritiva. Aqui também falando, tem tanto tempero que pode ser utilizado. Tem aqui o coentro, tem a salsinha, tem o hortelã, louro, que é excelente, você pode estar utilizando no feijão, em carnes. Assim, existe uma combinação de tempero para determinado tipo de alimento. Um tempero combina mais com frango, outro com peixe, outro com carne vermelha, depende. Mas na sua casa você pode estar utilizando onde você quiser e da forma que você quiser. O importante é que você utilize, use e abuse desse tipo de tempero que faz muito bem para a nossa saúde. Quando for, por exemplo, assar uma carne, assar um frango, que deveria evitar, né, a técnica de preparo de assar o alimento, é uma boa opção, mas nem tanto. Porque quando você coloca esse alimento no fogo e eleva a temperatura, assim como a airfryer, libera também essas substâncias tóxicas. Então é interessante até um certo ponto. É menos malefício do que ingerir um alimento frito, com certeza, né? Preparado aí com processo de fritura. Mas mergulhe essa carne, esse frango, seja lá o que for, com bastante tempero natural, o que você quiser, da forma que você quiser, para que amenize um pouco essa situação. Amenize um pouco dessa questão da liberação das substâncias tóxicas. Elas vão até existir, mas com esses temperos você está, digamos assim, se protegendo, né? Tá? Mais ou menos isso. Aqui tem os temperos secos, né, que pode estar comprando na casa de produto natural. É um lugar que eu gosto muito de ir, casa de produto natural, lá eu encontro de tudo. Aqui na minha região tem diversas. Aqui é o cominho, tá? Você pode estar fazendo um mix de cominho com pimenta do reino, com o que você quiser para poder estar colocando em carnes, em ensopados, tá? Aqui tem um açafrão maravilhoso, gente. Você pode utilizar para dar cor nos alimentos, para dar sabor e aumentar o valor nutricional das preparações. Só tem uma questão interessante sobre ele. Não pode aquecer muito.
Deixa para colocar no final das preparações, quando desliga o fogo ali, aí você coloca uma pitada de açafrão e ele combina muito, tem uma absorção melhor dos nutrientes quando combina com gordura e com pimenta do reino, tá? Essa pimentinha aqui que é maravilhosa, eu uso bastante aqui em casa. Não uso muito por conta do meu filho, né, que é criança, mas quando for algo só para mim, meu marido, eu utilizo bastante a pimenta do reino e alimentos mais temperos mais picantes, com sabor mais intenso, tá? Pode utilizar o orégano também, tem diversas propriedades essenciais aí. Todos esses aqui são alimentos funcionais, que além de dar sabor às preparações, deixar mais gostoso, possui propriedades que contribuem para a nossa saúde. Antioxidante, que evita infecções, que evita uma série de doenças relacionadas a doenças cardiovasculares, na prevenção de doenças cardiovasculares, diversas propriedades. Tem também o pimentão, se for orgânico ainda é melhor. Você pode estar utilizando ele cru na salada, né? Pode estar utilizando nas preparações assadas também. Para dar cor você pode usar açafrão, pode usar o tomate, né, como molho, pode usar o colorau, né, que é da planta urucum, que é um produto natural também. Só se atente quando vocês forem comprar esse tipo de produto, em casa de produto natural, converse com o vendedor, pergunta se é 100% natural, tá? Porque às vezes vem com mistura de outras coisas, de farinhas, de conservantes. Por exemplo, tem uns temperinhos que vem um saquinho pequenininho assim, que às vezes não é só produto natural, às vezes ali tem conservantes, tá? Por exemplo, excesso de sódio, que não é interessante. Compre o tempero puro e faz você a sua mistura em casa. Voltando aqui para o processo de assado, você pode estar utilizando também frutas, tá? Por exemplo, frango ao molho de maracujá, uma delícia. Frango ao molho de laranja, uma delícia também, fica perfeito. E também o limão, né, gente? O limão é maravilhoso, pode usar como tempero, como suco, né, que é a forma que as pessoas mais utilizam. Pode usar de diversas maneiras. E esse aqui é muito bom, essencial para usar no preparo de frangos e peixes, tá? Bom, hoje basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Se atente com o utensílio que você está utilizando na sua casa, que você utiliza para preparar suas refeições. Evita ao máximo, pessoal. Se tem aquela panela de teflon em casa que já está arranhada, né, que já está com aquelas arranhaduras de colher, descarta. Tenta comprar uma panela, no mínimo, com revestimento de cerâmica ou de aço inoxidável. Isso é investimento para a sua saúde, para prevenção de doenças, para estar aí evitando, né, doenças. Então, isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que ajude de alguma maneira, porque nem sempre, né, as pessoas conseguem, né, tem ciência desse assunto, que é um assunto que não é muito falado, mas que é de extrema importância. Porque a nossa saúde começa na hora de preparar os alimentos. Não basta você comer muita fruta, verduras e legumes, né, muitos vegetais, é essencial, né? Isso aí é excelente, todo mundo tem consciência disso. Então, assim, pensa no tipo de utensílio que você está utilizando na sua casa, né? Quando for esquentar uma comida, por exemplo, as pessoas têm muito esse hábito, marmita, leva naquela vasilhinha de plástico. Pode até levar na vasilhinha de plástico, mas quando for esquentar, coloca numa vasilha, um prato, né, de vidro, de louça, para poder esquentar. Porque o plástico, quando ele é aquecido, também libera muita substância tóxica. Assim como o teflon, o alumínio, né, que na hora de cozinhar, que você pode até, se tiver em casa, nem tem aqui em casa, por isso que eu nem mostrei para vocês, né, de teflon e nem de alumínio, porque eu não utilizo. Quando você passa o pano de prata ali, sai preto. Aquilo é alumínio, resíduo de alumínio. Aquilo é tóxico, está relacionado ao Alzheimer. Então, assim, evita. Teflon e alumínio, evita. Principalmente esse material, esse alumínio que sai esse pozinho escuro. Tudo isso está sendo liberado quando você está preparando os alimentos. Com o aquecimento